Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula de número 3. Não sei se você se recorda, certamente você deve se recordar que na última aula nós falamos sobre os propósitos do sermão e da lista de propósitos que nós apresentamos, deixamos de falar de dois propósitos, o propósito ético e o propósito consolador. Hoje vamos começar a nossa aula falando sobre estes dois propósitos. Primeiramente, o propósito ético. A palavra ética vem do termo grego ethos, que significa caráter. O objetivo desse tipo de sermão é justamente ajudar os cristãos a nortearem a sua vida diária de acordo com os padrões de Deus. Você sabe, nós cristãos temos um padrão de moral bastante elevado. E pregar a questão, um sermão ético é justamente salientar os valores morais da fé cristã, os valores éticos, os valores que norteiam o nosso comportamento. Os temas éticos se dividem em duas classes. Em primeiro lugar, aquelas questões sobre as quais a Bíblia é clara, não há dificuldade nenhuma, está extremamente claro a posição da Bíblia, como, por exemplo, casamento, relações patrão e trabalhador, racismo, alcoolismo, a questão da verdade, a questão da honra, a questão da gratidão. São assuntos sobre os quais a Bíblia é bastante clara. Você tem material farto, você pode desenvolver vários sermões tratando sobre esses assuntos. Mas existem assuntos sobre os quais a Bíblia não é exatamente clara, não é? E por isso, entre nós existem diferenças. A gente, por exemplo, que condena totalmente qualquer tipo de aposta, seja cena, seja jockey club, seja o que for. Há outros que acham que não, que já que o pessoal pratica negócios na Bolsa de Valores, que também é uma espécie de aposta, segundo eles, então as apostas, desde que não coloquem em risco o patrimônio da pessoa, não tem problema. Isso varia muito do pregador, varia muito da igreja, varia muito da posição. A Bíblia tem as suas posições, mas claro, as pessoas têm as suas interpretações. Eu, por exemplo, sou absolutamente contra. A minha mensagem é de que o homem deve ganhar o pão com o suor do seu rosto. Jogo sob hipótese alguma. Agora, há outros pastores que pensam de modo diferente, porque, segundo eles, as coisas não estão tão claras. E também é verdade que nosso mundo se sofisticou, uma série de coisas novas estão postas na ordem do dia, e é preciso, então, descobrir os princípios éticos, para, então, formular padrões, ou pelo menos indicações do que seria um comportamento ético do ponto de vista do cristão. Então, o trabalho ético é um trabalho essencial, importantíssimo, mas sem dúvida nenhuma trabalhoso, porque você tem de prestar atenção nos problemas que você está vivendo, o mundo que você está vivendo, o que o seu povo está vivendo, e aí buscar nas Escrituras Sagradas os princípios. Nem tudo está claro lá, nem tudo está explícito, tá certo? Você, então, tem de trabalhar o princípio, descobrir qual é o princípio, e aí, então, formular propostas éticas ou morais. Agora, cuidado para não fazer as pessoas pensarem que basta ter uma vida moral certinha que ele já está salvo. A salvação não tem nada a ver diretamente com o fato do sujeito ter uma vida moral certinha ou não.
Salvação tem a ver com Jesus Cristo, com a cruz de Cristo, com o sangue de Cristo, com conversão, com arrependimento, tá certo? Tem muita gente aí que está tentando ter uma vida moral certinha, pensando que isso vai levá-lo à salvação, mas não é por isso que nós somos salvos. A vida ética e a vida moral do cristão não são a causa da sua salvação, são a consequência da sua salvação, tá certo? Cuidado também para não transformar o púlpito numa plataforma em termos de com teses e temas que você pode discutir em outro fórum. O principal papel do púlpito é levar a mensagem de Deus, a mensagem de salvação, a mensagem de santificação, e é óbvio que a ética e a moral estão contidas aí. Mas a questão ética e a questão moral abrangem um círculo enorme de coisas. Você precisa saber escolher quais vai tratar e quais não vai tratar. O outro propósito é o propósito consolador. O propósito consolador, como o próprio nome já diz, tem como objetivo ajudar os cristãos a superarem as lutas e as dificuldades. Nós vivemos num mundo de sofrimento, as pessoas sofrem, e não é pouco, não é? Não é pouco. Então, o sermão consolador é o sermão que vai ajudar o cristão a enfrentar o sofrimento. Você sabe que, para o cristão, o sucesso, a vitória não é não sofrer. A vitória é não ser derrotado pelo sofrimento. Então, o sermão consolador é um sermão que você vai pregar, um ensino que você vai apresentar à sua comunidade, que vai ajudá-la a não se deixar derrotar pelo sofrimento. Tá certo? Então, a ideia é de conforto, a ideia é de consolo, a ideia é de encorajamento, de edificação, bem nessa visão da palavra Paracletos, que é a palavra designada ao Espírito Santo, que significa consolador, ou aquele que anda junto, aquele que está ao lado, aquele que está confortando, aquele que está amparando, dando suporte, etc. Esse é o objetivo desse tipo de sermão. E é um sermão cada dia mais necessário, porque vivemos num mundo de aflição, vivemos num mundo de sofrimento. Cuidado com mensagens que falam sobre a impossibilidade de sofrer depois que você se converte. Isso não existe. O sofrimento está aí, todo mundo vai sofrer de um jeito ou de outro. Depois que nós caímos, depois que nós nos afastamos de Deus, viver é sofrer em alguma medida. Por isso é preciso ter sermões que realmente ajudem o povo, ajudem os filhos de Deus a enfrentarem o sofrimento com doçura, com paz e com esperança. Bom, nós estamos falando sobre o propósito do sermão e eu quero entrar num assunto agora que é o propósito específico do sermão. Qualquer sermão que seja digno de um púlpito cristão pode e deve ser praticado de acordo com os princípios gerais que nós acabamos de expor. Mas sermões de cada ordem exigem um princípio específico, tá certo? Você não pode subir ao púlpito sem saber o que você vai dizer. Você não pode subir ao púlpito sem deixar claro para as pessoas e para você mesmo o que é que você quer comunicar, tá certo? Lembre-se, as pessoas contam apenas com a audição. Isso significa que você tem de ser objetivo, você tem de ser claro, você tem de usar ilustrações que enriqueçam o seu tema. E lembre-se, trate um assunto de cada vez. Tenha um propósito, não tenha um monte de propósito. É bem verdade que se você vai fazer um sermão expositivo, você corre o risco de tocar em várias questões ao mesmo tempo. Mas mesmo nesse caso do sermão expositivo, que na minha opinião é a forma mais madura de pregar, você pode se ater a um propósito específico, tá certo? De modo a
fazer com que o povo entenda exatamente o que você quer dizer. Agora, o seu propósito específico é diferente do propósito geral que nós já falamos. O propósito geral, por exemplo, pode ser doutrinário. Agora, o propósito específico é que doutrina você vai tratar. Tá certo? Então, se você vai tratar, por exemplo, da doutrina da expiação, não é? Que só em Jesus Cristo há salvação, porque Jesus Cristo se sacrificou em favor e no lugar de todos nós. Então, você vai falar sobre essa doutrina. Tá certo? Você poderia falar sobre a doutrina da santificação. Então, você vai falar sobre santificação. Ah, não, eu vou falar sobre a doutrina do perdão, ou a doutrina do pecado, ou a doutrina do arrependimento. Isso é um sermão com um propósito específico. O que é que você vai ensinar? O que é que você vai dizer? Então, você escolhe o propósito geral. Meu sermão vai ser doutrinário. Então, tem de estabelecer um propósito específico. A doutrina que eu vou ensinar hoje é a doutrina do perdão, ou é a doutrina da graça, por exemplo, não é? Lembre-se também de fazer com que o seu sermão tenha a ver com o que o seu povo está passando. É preciso ter cuidado em relação a isso. De um lado, nós temos de expor todo o conselho de Deus. Então, você vai ter de achar alguma maneira, enquanto prega, de ensinar tudo que está na Bíblia. Por isso, é importante ter na sua prática comunitária pelo menos uma reunião onde você vai expor a Bíblia versículo por versículo, porque isso vai fazer com que você cubra todo o espectro do conselho de Deus. Agora, independente disso, lembre-se do sofrimento do seu povo. Perceba o que está acontecendo com ele. Aqui mesmo a gente cita um caso, uma congregação pequena, numa cidade pequena, cujos operários, e todos os membros da igreja são operários dessa empresa, estão sendo demitidos, né? Estão sendo demitidos. Então, muitos estão indo embora, uns poucos vão ficar, vão se ressentir da ausência dos irmãos da fé, vão ser tentados ao desalento, ao desânimo, à depressão, né? Então, você precisa preparar sermões que realmente inspirem os irmãos. O que eu estou tentando dizer com isso? Que o sermão é, de um lado, a palavra de Deus para o povo, mas, de outro lado, é também uma busca de uma resposta de Deus para a necessidade do povo. Cuidado para não fazer sermões que respondam perguntas que ninguém está fazendo. Olhe para a situação do seu povo, olhe para o que eles estão lutando, para as dificuldades que eles estão enfrentando e prepare sermões que respondam a essa pergunta do ponto de vista de Deus. As pessoas querem ouvir Deus, mas é lógico, as pessoas querem ouvir Deus respondendo às perguntas que elas têm. Isso não quer dizer que você vai centralizar toda a mensagem nas perguntas que as pessoas têm. Não, claro que não. Vai haver momentos em que você simplesmente vai trazer a palavra de Deus, independente de qualquer pergunta que esteja sendo feita, porque Deus tem as suas próprias demandas. Mas pense no povo sempre que possível, tá bom? Considere a necessidade do povo. Então, disso você pode perceber algumas coisas. Primeiro, para você ter um bom trabalho, fazer um bom trabalho na criação ou na formulação de um propósito específico, você tem de compreender bem cada um dos propósitos gerais que nós já falamos, tá certo? Porque o propósito específico é apenas uma aplicação do respectivo propósito geral. Então, o propósito geral vai ajudar você a estabelecer e a manter-se dentro de uma ênfase. O propósito específico vai assegurar que você vai fazer um tratamento particular do propósito geral.
A formulação do propósito específico, como você pode ver aí no seu material, exige que você compreenda a necessidade espiritual da congregação. Essa necessidade particular deve ser atendida pelo propósito específico, salvaguardada a situação em que você tem um encargo de Deus. Determinar essa necessidade do povo não é tão simples. Não é tão simples. Você precisa conhecer bem o seu povo. Toda a igreja tem um caráter heterogêneo, tem gente de todo tipo, de toda forma, e diversidade de idade, de cultura, de condição social, não é? Então você precisa ter muita sensibilidade. Mas não desista não. Não desista não. Até porque o grande desafio do sermão é levar o pregador a conhecer bem o seu povo. Esse é o grande desafio. Por isso que quando você for pregar fora, é sempre bom você perguntar ao pastor que está convidando você se ele tem algum tema específico, alguma coisa que ele gostaria de ver tratada. Então, uma vez recebida essa resposta do pastor que o está convidando, vá buscar o senhor em busca de um propósito específico que atenda a essa demanda geral que o seu colega apresentou para você. E isso não é atrapalhar o Espírito Santo, não. Pelo contrário, isso aí é tentar se afinar com o que o Espírito Santo já está fazendo na comunidade onde você vai pregar. Tá certo? É claro que isso não muda o fato de que o Espírito de Deus pode, de repente, te dar uma mensagem que não tem nada a ver com os problemas que o pastor em questão acha que a igreja dele está passando. Às vezes é uma palavra profética. Então tem de tomar esse cuidado. O que a gente depreende de tudo isso que nós estamos conversando? Que a prática do sermão, a arte do sermão, é uma arte que depende profundamente da sua comunhão com Deus. Tá certo? Não é uma arte do discurso, é a arte do sermão. Portanto, é a arte de, em primeiro lugar, ter uma vida íntima e de comunhão com Deus. Porque você precisa receber palavra de quem? Palavra da fonte. Quem é a fonte? A fonte é Deus. Portanto, em primeiro lugar, vá buscar a orientação de Deus, vá perguntar a Deus o que é que ele acha, qual é o propósito que ele tem, mas ouça o povo também, ouça o povo, né? Porque o nosso Deus é um Deus que se liga no povo, viu? Nosso Deus é um Deus que intervém na história. Nosso Deus não é um Deus alheio, não. Nosso Deus vai lá onde o povo está, tem respostas para as perguntas das pessoas, para prestar atenção nas perguntas das pessoas, tá certo? Agora, uma coisa que você precisa saber é que você, como pregador, vai precisar conhecer um pouco da natureza humana, né? Saber como é que são as pessoas, como é que elas refletem, como é que elas reagem, não é? Isso não quer dizer que você tenha de fazer um curso de psicologia, não. Basta saber ler a Bíblia e saber ler as pessoas, que você vai começando a perceber como é que as pessoas reagem, tá certo? Por exemplo, alguém perguntou uma vez a um célebre pregador como é que ele podia conhecer a pecaminosidade do gênero humano. E ele disse, porque conheço meu próprio coração. Então, essa coisa de conhecer a natureza humana tem a ver com prestar atenção nas pessoas, prestar atenção acima de tudo na Bíblia e prestar atenção também em si mesmo. Porque você é da mesma massa que todo mundo. Todo mundo está sob tentação, todo mundo tem a maldade alojada no coração e você também, não é? Se você prestar atenção nas suas reações, quando o sujeito fecha você no trânsito, não é? Quando o sujeito pisa no seu calo, você vai descobrir como é que são todos os seres humanos. Se você se der conta das vezes que você reagiu e depois se arrependeu da reação que teve, você vai se dar conta que os outros seres humanos são assim também, não é? Então isso é importante para desenvolver os propósitos específicos para o sermão, tá? E vai te ajudar a conhecer o irmão.
E lembre-se, você tem de se envolver com os irmãos, estar lá onde os irmãos estão, não é? Se todo artista tem de estar onde o povo está, imagina o pregador, não é? Muito bem. Você tem de lembrar sempre, então, que quanto mais específico for o propósito do seu sermão, mais você vai atingir o alvo, ok? É como o caçador, se ele ficar mirando para um montão de pássaros, ele certamente vai ter pouca chance. Mas se ele mirar num só, provavelmente aquele pobre passarinho vai conhecer o fim da sua existência. Bom, vamos falar um pouco sobre a divisão do sermão. Há várias divisões, viu, gente? Vários tipos de divisão. Você vai encontrar pregador que faz a divisão número 1 e aí subtópicos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.20, 1.21. Aí passa para o ponto 2. Aí ponto 2.1, ponto 2.10, 2.11, 2.15, 2.20, 2.30. As divisões dependem do pregador. Nós estamos aqui escolhendo 3 divisões básicas, clássicas, que é para você não errar, tá? Estamos dividindo o sermão em introdução, desenvolvimento e conclusão. Não tem divisão mais óbvia, né? Mas isso é só para você ter uma ideia de como você pode fazer um sermão bom, profundo, com uma divisão simples, sem muito rebuscamento, não. Uma divisão simples, sabendo introduzir bem, desenvolver com lógica e concluir com objetividade. Você conseguiu elaborar um sermão que vale a pena ser ouvido. Agora, tanto a introdução, quanto o desenvolvimento, quanto a conclusão, são artes. Então, a arte da introdução. Antigamente, os grandes pregadores iam começando lentamente e iam aumentando então o poder da sua fala e tal, à medida que progrediam no sermão. Agora, nós vivemos num mundo muito disperso, as pessoas estão dispersas. Elas vêm nos ouvir nas igrejas, mas elas vêm com a cabeça cheia, repleta. As pessoas hoje recebem tantas informações, mas tantas informações, que são incapazes de processar 1/3 dessas informações. Então, quando o sujeito chega para assistir um pregador, para participar do culto, para prestar culto a Deus, para ouvir a palavra de Deus, ele vem com a cabeça lotada. Então, hoje o bom pregador tem de chamar a atenção dos seus ouvintes logo de cara. Cícero já dizia, falar é chamar a atenção, é assegurar a boa vontade e preparar alguém ou as pessoas para alguma coisa. Por isso, nos primeiros minutos, você tem de fazer um trabalho de chamar a atenção dos irmãos. A melhor maneira é ter uma frase de impacto, tá certo? Uma frase de impacto. E a ideia é despertar o interesse, pegar o camarada pelo cabelo. Já pegou alguém pelo cabelo? É difícil fazer isso com os carecas, mas aquele pessoal do tempo do topete, você vai lá, pega o sujeito pelo cabelo, ele não tem outro jeito senão ficar olhando para você olho no olho. É isso que o pregador tem de fazer quando sobe no púlpito, tem de pegar o sujeito pelo cabelo. Então, o importante é sempre você fazer uma proposta que desperte interesse, tá certo? Desperte interesse. Por exemplo, você entra, sobe ao púlpito e diz assim: meus queridos irmãos, hoje eu vim falar com vocês sobre o fato de Deus não gostar de você. Pronto, você chamou a atenção do pessoal. Como Deus não gosta de mim? É isso mesmo, Deus não gosta de você. Deus não gosta de você. E aí você vai desenvolvendo
a sua tese, não é? Entendeu? Deus não gosta de você. Gostar é apenas ser amigo, gostar é apenas ser simpático, gostar é apenas ser amistoso, gostar é apenas tratar com cortesia, gostar é apenas e tão somente dar passagem para alguém que está precisando passar, gostar é apenas ser simpático. Deus ama você. Pronto, você chamou a atenção do seu povo e agora você vai explicar para ele o que significa esse amor, da onde veio esse amor, por que esse amor transcende as próprias fraquezas dos seres humanos. Então, aborde um assunto de forma interessante. Agora, sem exagero. Sem exagero. Tem um pessoal que vai para o púlpito e é o Silvio Santos do púlpito. Não, cuidado, devagar. Você tá levando uma mensagem sagrada. A ideia é levar as pessoas a conhecerem Deus. Então, devagar, tá certo? Mas com zelo e realmente procurando chamar a atenção do seu povo, não é? Agora, cuidado para você não criar uma introdução que depois você não consegue manter o pique, entendeu? Você começa a introdução dizendo algo estrondoso, enfático, maravilhoso. E aí o povo fica esperando que todo o restante do sermão vá ser na mesma proporção. Cuidado. Não faça com que a introdução seja a melhor parte do seu sermão. A introdução tem de chamar a atenção do seu ouvinte, mas não tem de ser a melhor parte do seu sermão. A melhor parte do seu sermão tem de ser a conclusão, que é quando o sujeito realmente vai tomar a decisão dele e fazer aquilo que Deus quer que ele faça. E o sermão, portanto, tem de ir num crescente, tá certo? Começa com a introdução, aí vai para um desenvolvimento e aí então uma conclusão que é o ápice do sermão. Então você tem de cuidar com a introdução. Nem seja suave demais na introdução, nem seja exagerado demais. A introdução deve ser curta, mas não abrupta, tá certo? É curta. Você não vai gastar a maior parte do tempo fazendo a introdução. A introdução tem de ligar as coisas. Por exemplo, você vai falar sobre a questão do pecado que reside no coração do homem. Então você pega uma cena do cotidiano. Por exemplo, meu irmão, não sei se você assistiu nos telejornais ou se você leu recentemente nos jornais ou nas revistas de informação sobre aquela situação trágica em que 3 rapazes foram assassinados com requintes de crueldade. A gente vai ouvindo a história, vai observando a descrição do repórter, ele vai descrevendo cenas dantescas, cruéis, a gente vai sentindo um nó na garganta, uma espécie de raiva, de ódio que vai subindo o coração da gente diante de tanta crueldade, e aí a gente se lembra que é cristã, que não podia estar sentindo isso, e mais ainda a gente fica sem saber como explicar isso. E eu pergunto a você, como explicar tanta violência? Pronto, você acabou de ganhar a atenção do seu ouvinte. Você o chamou para o tema. Agora você já pode começar a falar sobre a natureza pecaminosa do ser humano. Então você tem um tema, uma introdução curta, mas não abrupta. Outra coisa, cuidado com as piadas. Eu tenho um amigo, bom amigo, que ele cismava que todo sermão tinha de começar com uma piada. Todo sermão. Então ele começava, entrava subia ao púlpito, passavam-lhe a palavra e ele dizia: paz do Senhor, irmãos,
O prazer estar aqui com vocês, é uma alegria. E hoje vamos conversar com vocês sobre o trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Vamos lê-lo. Aí lia o texto. Terminou de ler o texto, você está pensando, ele agora vai dar a introdução e tal, ele soltava uma piada. Primeira coisa que ele fazia, soltava piada. Você conhece aquela história do padre e do rabino que se encontraram? E aí soltava piada. Às vezes a piada tinha a ver com o sermão. Às vezes a piada não tinha nada a ver com o sermão. Nada. Aí eu cheguei para ele uma vez e disse: escuta, companheiro, por que você sempre conta uma piada toda vez que você vai pregar? Ele disse: não, é para chamar a atenção das pessoas. Eu disse-lhe: mas um bocado de vezes a tua piada não tem nada a ver com o teu sermão. Ele falou: não, mas não precisa ter não, é só para as pessoas prestarem atenção em mim, depois eu prego. Não faça isso. Não faça isso, porque você pode correr o risco de que de todo o seu sermão fique apenas a piada. Não é para isso que você está lá. Tá certo? Então, a introdução tem de ser apropriada, mas não vulgar. Cuidado com a linguagem que você usa, tá certo? Não conte histórias vulgares, cuidado. Eu me lembro de um colega, bom pregador, um dos ótimos pregadores que eu já ouvi, mas ele tinha, acho que agora ele já melhorou, ele tinha um probleminha. Ele vivia falando na introdução dele de assuntos meio picantes, entendeu? Ele sempre falava de um negócio com conotação sexual. Às vezes ele ia falar, por exemplo, sobre tentação, e ao invés de simplesmente começar a falar sobre o tema e falar sobre o problema da tentação, todo mundo é tentado e tal, ele descrevia uma experiência em que ele viu uma mulher muito bonita. Só que ele não dizia apenas eu vi uma mulher muito bonita, ele começava a descrever como a mulher era bonita e começava a descrever onde a mulher era bonita. Ora, isso no púlpito pegava mal. As pessoas ficavam dizendo: esse pastor deve ter algum problema, não é possível. E talvez ele não tivesse, talvez quem tivesse problema, na verdade, são as pessoas que estão ouvindo. Mas cuidado com as palavras que você usa. Às vezes você usa uma palavra que até é uma palavra de cunho científico, mas que já tem uma conotação vulgar. É melhor você não usar. Não corra esse risco. Copo d'água para você. Não corra esse risco. Não use palavras vulgares, não... Cuidado, você não sabe quem são as pessoas que estão ouvindo você. Você não está lá para ofendê-las. Você está lá para levar a palavra de Deus para elas. Uma mensagem de Deus para elas. Tá certo? Então, nada de vulgaridade. Nada de vulgaridade. Agora, seja criativo, use a imaginação, não é? Planeje a introdução. Faça com que a introdução faça sentido, para que as pessoas saibam para onde você está indo, né? Outra coisa, a introdução deve ser cordial sem ser efusiva. Seja amável com as pessoas, né? Seja alegre, mas não seja efusivo. Lembre-se, você é um pregador do Evangelho, você não é um entertainer. Você não está lá para fazer entretenimento das pessoas. Você está lá para pregar o Evangelho, tá certo? Então, cuidado. Às vezes o camarada quer fazer a introdução e brinca demais. E no excesso de brincadeira chega a ofender as pessoas. Brincadeira é uma faca de dois gumes, sabia? Porque você nunca sabe como o sujeito que está ouvindo você vai reagir a ela. Por isso, tenha certeza de que você está brincando com algo que é absolutamente inofensivo. E assim mesmo você vai estar correndo risco, não é? Agora, cuidado, eu conheci um pregador que, para chamar a atenção do ouvinte,
dos irmãos, ele chegava no púlpito, olhava lá na nave do templo, escolhia o irmão mais exótico e brincava com o irmão. Oh, você aí, meu irmão, vaidoso você, né, meu irmão? Tô vendo que você tá usando peruca. É, tá certo, a gente tem de se cuidar. Ora, por favor, não faça isso jamais. Não faça isso jamais. Sabe lá se o irmão tá usando peruca porque teve um problema, uma enfermidade qualquer que o fez perder o cabelo? Sabe lá se ele não é todo envergonhado? Não faça isso, não faça isso. Não é? Ele pensava que com isso chamava a atenção das pessoas. Aí as pessoas riam, mas riam do pobre do irmão. E esse tipo de riso nunca é bom, né? Porque a alegria é boa quando é alegria para todo mundo. Quando é alegria para um e tristeza para o outro, essa alegria é absolutamente descartável. Tá certo? E dispensável. Então, cordial, né? Mas não efusivo. Não efusivo, evite tocar em assuntos polêmicos, de graça, não é? Ficar brincando com características denominacionais. Não faça isso. A introdução tem de ser clara, mas não tem de antecipar os fatos. Você não pode, na introdução, já entregar o seu sermão de graça, né? Você conta a introdução, quando você termina a introdução, o pessoal já sabe o que você veio falar e pronto, vai embora. Não faça isso. Senão você perde o seu público. Então, preste atenção nos exemplos que a gente coloca aqui e lembre-se, a introdução tem de ser clara, mas você tem de não entregar o ouro, tá certo? Você tem de dar uma introdução que apenas e tão somente desperte a atenção. Desperte a atenção. Por exemplo, você vai falar sobre Jesus como o único caminho, então você diz, por exemplo, recentemente eu estive prestando atenção numa situação muito curiosa, uma reportagem sobre um salvamento na selva. E percebi o drama das pessoas que estavam perdidas ali. Eram jovens que saíram para fazer uma caminhada, uma trilha, e sabe essa coisa saudável, turismo ecológico, mas embrenhar-se por uma mata fechada, sem um guia confiável, é muito perigoso, muito arriscado. Aqueles jovens achavam que estavam treinados o suficiente para enfrentarem aquela aventura e entraram. E qual não foi a angústia deles quando se deram conta de que estavam perdidos? E assistir aquela cena de salvamento foi emocionante. Emocionante. Foi emocionante ver o rosto daqueles jovens depois de terem sido encontrados pela equipe de resgate. E por falar em equipe de resgate, de salvamento, de perder-se no caminho, hoje eu quero falar com você sobre a aventura da vida e de como precisamos de um bom guia. Percebeu? Você chama o pessoal, mas agora você criou uma expectativa. O que é a aventura da vida? O que é um bom guia? Criou a expectativa. Tá certo? Lembre-se, tenha muitas introduções no seu arquivo. Não use uma introdução única para todo tipo de sermão. Você sabe que tem uns pregadores que não importa
qual o sermão que ele... qual o texto que ele abre, ele sempre prega o mesmo sermão. Não faça isso. Cuidado. Cuidado. Cada sermão tem de ter a sua introdução. Se você vai falar sobre salvação, então busque uma introdução que leve as pessoas a realmente acompanharem a ideia que depois vai tomar conta do sermão, a ideia de salvação. Se você vai falar sobre uma questão ética, trate a questão ética. Comece a introdução como uma questão ética. Por exemplo, conte uma história. Você vai falar, por exemplo, sobre ética. Então você diz, olha, quero começar a conversar com você nessa noite, contando a história de um amigo meu, dono de uma loja, que foi surpreendido por uma invasão de fiscais da Receita Federal na sua loja. Ele não sabia exatamente por que aquela invasão, mas eles entraram com um mandato, um bocado de coisa, e sequestraram todos os livros dele, os livros contábeis dele. Ele teve de chamar o contador teve de trazer livro que ainda estava sendo trabalhado, preenchido, essas coisas burocráticas todas. E levaram, sequestraram os livros dele, levaram-no todos, um carrinho lotado de livros. Ele ficou, obviamente, sem saber o que fazer, não podia fazer muita coisa, os sujeitos estavam com mandato, levaram, está levado. Uma semana depois, ele recebe uma intimação. E a intimação dizia que ele tinha de apresentar-se no escritório de um fiscal. Ele vai. Ele está com a consciência tranquila, porque ele sabe que está tudo certo. Ele é uma pessoa fiel a Deus e faz tudo certinho. Está tudo pago, está tudo ok, está tudo contabilizado, não tem nota fria, está tudo jóia. Aí ele chega na sala, né, no escritório onde ele fora intimado para ir. A primeira coisa que acontece com ele é que ele leva um chá de cadeira, não é? Senta-se lá à mesa onde o suposto fiscal vai encontrar-se com ele, só que ali não tem fiscal nenhum. E ele fica lá, espera. Você sabe, essa coisa do chá de cadeira, em determinadas circunstâncias, irrita o cidadão e ele vai embora mais cedo. Mas numa circunstância como essa, em que o sujeito não pode ir, onde ele não sabe o que o espera e ele está diante de um fiscal, o chá de cadeira tem um objetivo muito claro: minar-lhe a resistência psíquica. E ele está lá esperando, até que o fiscal aparece. Aí o fiscal aparece e diz para ele: 20 mil reais. 20 mil reais? 20 mil reais. Como assim? É o que você tem de me dar. Te dar por quê? Porque se você não me der, eu vou descobrir um erro seu. Aí ele disse: mas eu não tenho erro nenhum. E o fiscal diz: meu amigo, com a legislação que tem aqui nesse país, você vai me dizer que não tem erro? Eu descubro. Aqui e ali você deixou escapar alguma coisa, é impossível cumprir tudo. Vamos poupar o seu trabalho e o meu. O que você faria se estivesse no lugar dele? Você tem a loja, tem a família, tem os funcionários. O que você faria? O que é que a ética cristã faria? Como tratar de um assunto desse? Como lidar com a corrupção que nos cerca? Como transitar num mundo corrupto sem deixar de ser cristão? Está vendo? Isso é uma introdução específica
para um sermão ético. Muito bem, há vários tipos de introdução, mas isso fica para a nossa próxima aula. Não perca o nosso próximo capítulo. Muito obrigado pela atenção. Uma boa situação para vocês, que vocês possam gerar sermões maravilhosos e edificar a Igreja de Jesus Cristo. Muito obrigado.